nós nessa noite, amém? Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor tem me aumentado cada vez mais. A mim e aos meus filhos. E com certeza haverá bom fruto. E não será frustrada a minha esperança. Porque Ele enviou sua palavra e me curou. E me livrou de todo o processo da morte. Então não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza e perfeitamente desembaraça o meu caminho. Todas as minhas fontes e todas as minhas origens estão nele, em nome de Jesus, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que vocês iluminassem um pouco o templo. Eu quero ver as pessoas e quero que as pessoas possam me ver de uma forma diferente. Então, por gentileza, mais um pouquinho aí, ótimo, maravilhoso. Até porque, se o pessoal precisar tirar alguma fotografia do templo, tem iluminação, amém? Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre, aleluia. Eu sei, vocês estão esperando que eu cante alguma canção, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. Muito bem, nós vamos orar, porque com certeza Deus tem uma palavra para nós nessa noite, e essa palavra vai ecoar profundamente ao nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês podem descer. Se o teclado quiser ficar, fica. Se não, fica à vontade também, tá bom? Podem descer. Quando eu precisar, eu chamo vocês. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pelo teu poderoso nome, que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Te louvo pela tua maior graça nos alcançando neste tempo, nos levando a níveis mais altos, a realizarmos os teus propósitos e a tua vontade, e que nesta noite não seja diferente, que o teu Espírito nos inspire a fazer a diferença e o teu nome acima de tudo seja exaltado e glorificado em o nome de Jesus. E você diz amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos de Pinheiros, pode sentar. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos de Coconut Creek, os irmãos de DC, Washington DC, pelos nossos irmãos de Interlagos que estão ligados, transmitindo o culto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bem, hoje pela manhã, enquanto minha esposa ministrava uma palavra bem forte, depois o pastor Bruno também ministrou sobre a graça, e enquanto minha esposa estava ministrando, eu estava orando um pouco, andando de um lado para o outro, e eu tive, no momento que estava orando, uma visão, e nessa visão eu tive a resposta daquilo que eu estava buscando. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você abrisse comigo no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Eu vou ler o versículo de 14 a 18. Muito bem. Está assim escrito: falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu construí? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não,
fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra seja exaltada e enaltecida nessa noite, em nossos corações, em o nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu percebo na vida desses jovens uma coragem que não vem dos seus sentimentos e nem de suas emoções, é uma coragem que vem da sua fé. A fé que é a certeza das coisas que se esperam. O rei os ameaçou dizendo: se vocês ao ouvirem os instrumentos tocarem, vocês não se debruçarem diante da imagem que eu construí, com certeza vocês serão fulminados na fornalha ardente. E eles disseram: olha, quanto a isso nós não temos resposta, porque nós estamos tranquilos. Se o nosso Deus nos livrar, está bem. Se o nosso Deus não nos livrar, está bem. Porque nós não estamos servindo ao Deus que nós servimos por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho visto, queridos, que nesse tempo em comum, Deus está interessado em encontrar pessoas que não apenas lamentem as dificuldades do tempo, mas que façam algo para mudar essas dificuldades. E você sabia que muitas das coisas que nós precisamos fazer, elas já estão conosco? Os posicionamentos que nós temos que tomar, eles já estão conosco. Então, eu acredito verdadeiramente que muitas pessoas que estão em vários lugares diferentes, elas irão considerar nesses últimos dias essa questão, a questão de que nós precisamos nos levantar nesse tempo do fim e antes de irmos para o céu, porque são duas etapas. Nós temos um tempo que se abrevia para o fim, um tempo onde a graça será tirada. Isso não aconteceu ainda. Depois desse tempo, a igreja, ela nesse momento é arrebatada, e aí nós vamos ter a grande tribulação, que serão 7 dias, e aí nós desceremos depois desses 7 anos para reinar com Cristo aqui. Mas antes que esses fatos aconteçam, o reino de Deus está estabelecido na face da terra, e está estabelecido dentro de mim e dentro de você. E nós precisamos interagir com aquilo que o Espírito de Deus, nesse tempo, está nos falando para interagirmos. Agora, eu te pergunto, qual é a forma que nós estamos nos preparando para esse tempo do fim e para o tempo que iremos subir? Como é que nós estamos nos preparando? Ou a quem nós estamos nos expondo nesse tempo, a fim de recebermos os comandos para o tipo de vida que aqui estamos vivendo e a nossa preparação para subirmos aos ares para o encontro com Cristo? A quem nós estamos nos submetendo? São coisas para nós pensarmos. Então, da mesma forma que nós estamos nos preparando, se é que nós estamos nos preparando e nos expondo à palavra, a Deus, ao Espírito Santo, para que nós possamos cumprir nesse tempo que aqui estamos todos os propósitos de Deus, eu te digo uma coisa: você nunca poderá penetrar em coisas grandes se você não se expor a vencer as coisas mínimas e as coisas pequenas. Eu vou te dizer uma coisa: nós pensamos que essa epidemia é a coisa mais dramática que o ser humano já viu. Eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que quando Gog e Magog se levantarem contra o povo de Deus, haverá uma pandemia tão forte, que eles passarão muitos anos enterrando corpos. Então, o que nós estamos vendo nesse momento, queridos, é bem pequeno. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa pandemia que eu falei, você não vai passar por ela, porque a igreja já tem subido, bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Agora, é fato que você lembra que muitas vezes eu falo de entrar na sala dos troféus. É uma sala virtual onde eu entro quando alguma coisa está me inquietando, alguma coisa está querendo tirar da minha mente a concentração daquilo que Deus tem me falado, daquilo que Deus tem dito nos últimos dias. E quando isso vem para me abalar, eu entro naquela sala e começo a ver todas as vitórias que eu já tive em tempos passados. Amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo.
Então, se você não consegue passar nesse tempo pelos pequenos problemas que nós temos visto, como nós vamos passar por coisas maiores? Bendito seja o nome do Senhor. Esse não é o tempo de se dispersar, esse é o tempo de nós começarmos a nos soerguer, a nos reajuntarmos. Lembra da palavra profética de janeiro? Retornos e recomeços. Em setembro do ano passado eu falei sobre um ajuste de contas com a igreja que nós teríamos que ter. E agora Deus nos fala que nós temos que retornar para recomeçar. Mas eu percebo pelo Espírito que há muitas pessoas que estão desfocadas, que estão desligadas. Elas se acostumaram com a frieza da tela da internet e elas estão se acomodando. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem que não conseguem se concentrar para ler um livro. Ou quando elas começam a ler o livro, elas não conseguem terminar. Outros não têm força para nem seu devocional diário, para estudar a palavra. Outros não têm força e dizem que não tem tempo para estarem orando. Então, que tempo é esse que nós estamos vivendo? E hoje pela manhã minha esposa falou uma frase, e quando eu estava na minha oração eu vi aquilo acontecendo aos meus olhos, e eu vou passar para vocês a visão que eu tive. Ninguém está obrigado a acreditar nessa visão, mas eu te digo, para mim ela é bem real, e eu vou ter muito zelo e muito cuidado com esse tempo daqui para frente. Agora, por que tudo isso está acontecendo? Por que pessoas estão se descomprometendo com as coisas de Deus? Porque muitas pessoas estão alheias. Você sabia que muitas pessoas não vão voltar às igrejas? Porque nesse momento elas se iludiram com muitas coisas que elas viram pela internet. Então a igreja precisa se levantar em oração, porque por conta de algumas situações difíceis que temos enfrentado como pessoa, como igreja, é disso que advém a frieza que nós estamos vendo nesses últimos dias. Assim como eu, muitos pastores pensavam que quando as igrejas começassem a abrir, as pessoas viriam em cheio fazer suas inscrições e estarem nos cultos. Era isso que nós pensávamos. Graças a Deus que o número de pessoas que nós colocamos, talvez 5 ou 6 falharam, mas as pessoas estão vindo, e a tendência disso é nós aumentarmos, amém? Então, por conta dessas coisas que têm acontecido, e de rotas que foram perdidas nesse vendaval que nós estamos passando, algumas conjecturações muitas vezes parecem condenação. Por exemplo, a semana passada minha esposa me instigou várias vezes, pelas situações que eu comecei a mostrar para ela, das pessoas e situações nossas, da igreja local e etc. Ela começou a argumentar comigo, o que é que está errado? E quando você tem perdas, quando você tem baixas no seu exército, ou quando alguma coisa acontece extra, ou coisas que você fica ouvindo de pessoas, e alguém chega para você e diz, o que é que está acontecendo? Isso parece o tom de condenação, é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Não sei se alguém já perguntou isso para você. Talvez pessoas tenham conjecturado onde estão aquelas profecias que foram faladas por muitos homens de Deus, e nenhuma delas apontou para esse tempo. Bem, se você não me ouviu ano passado, então você perdeu, porque nós apontamos para esse tempo que nós iríamos passar. Eu sei que outros profetas também apontaram. E de fato, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então nós devemos estar preparados enquanto na terra, enquanto nesse sistema, a qualquer momento nós podemos ter conflitos, situações difíceis. Mas o problema é que nós nos acostumamos com o Evangelho só de que Deus vai nos suprir as necessidades. Não existe mais o Evangelho de amor a Ele, que independente de qualquer coisa, nós estamos prontos para continuar seguindo.
Aleluia. Eu pensei que você ia dançar com essa palavra. Então eu me incomodei com aquela palavra da minha esposa. E eu comecei a orar: Senhor, as esposas geralmente são bússola. E por mais que a gente não goste de algumas frases que elas jogam, é bom a gente prestar atenção depois. E eu comecei a pensar: bom, deve ter alguma coisa. A minha esposa não é tão carnal assim para ficar me instigando dessa forma. Deve ter alguma coisa. E eu comecei a orar. E nessa manhã, enquanto ela estava ministrando, ela soltou uma frase. E aquela frase, de repente, abriu um cenário nos meus olhos, uma visão aberta. E eu disse pela manhã que traria essa visão para nós nessa noite. E você que está me ouvindo, preste bem atenção. Pessoas que estão na internet, preste bem atenção. Se eu fosse você, eu jogava o link para quantas pessoas você puder jogar para que elas escutem isso. Eu estava orando ali atrás e eu disse assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, mas que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam a tua palavra. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos à oração que eu faço nesse momento. Eu estava dizendo isso. Acode a minha oração, a oração que faço na tua presença, e me responde. O que está acontecendo que nós não estamos vendo, além dessa pandemia? O porquê de algumas situações de frieza? Eu continuei dizendo: eu estou orando pelos meus filhos, pelos filhos dos filhos, orando pelos filhos dos irmãos da igreja, orando pela igreja, orando também por minhas fraquezas, por minhas limitações, e te pedindo perdão e misericórdia pelas minhas desatenções ao tempo e ao modo que tu queres fazer as coisas. Orei com um coração contrito, e aí me veio um texto. Quando aquele texto veio, eu fui ler o texto, e daí veio as demais coisas que me aconteceram. Então eu quero levar você a ler esse texto agora, que é Malaquias 4. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você está comigo? Tomando na garrafa, porque nós estamos evitando copo, ok, irmãos? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias. Bem, isso é o último livro da velha aliança, do Velho Testamento. E o profeta está dizendo, que o Espírito está dizendo que ele enviaria o profeta Elias, mas Elias já tinha saído de cena, ele foi arrebatado. Então ele estava falando de um Elias que viria num tempo próximo, ou a influência desse Elias tomaria alguém, ou alguém viria no poder e no espírito desse Elias que já não estava. É assim que termina a velha aliança. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Presta atenção, essa palavra se cumpre em João. E eu quero ficar bem atento, e você precisa ficar bem atento para o que eu vou dizer agora. O próximo e grande ataque será contra os nossos filhos. Agora, isso não é para você ter medo. Deus continua sendo Deus. É para que você entre num processo de oração
como você nunca entrou. E você vai dizer, mas pastor, eu não tenho filhos. Você deveria ter pelo menos os espirituais, aqueles que você tem dado o seu testemunho e os trazido para Cristo. Mas se você não os tem ainda, esse é o tempo de você deixar algumas coisas que você tem feito, julgando que são mais importantes do que esse fato que eu estou falando agora. Lançarmos em oração fundamentos, muros, redomas, escudos sobre os nossos filhos. Os velhos foram atacados. E eu vejo que temos que cuidar dos nossos filhos. E os jovens, fiquem alerta. Porque a obra é tão poderosa, é um avivamento tão grande, que aquilo que o sistema e o inferno puder fazer para tentar tolher, vai fazer. Então nós temos uma obrigação de nos levantarmos, ou nos deitarmos, ou nos ajoelharmos em oração, clamando o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens. Porque o projeto de Deus é que haja uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós temos que nos sentar com os nossos filhos e dizer o que vai acontecer nos últimos dias, e dizer de coisas que eles estão fazendo que eles não devem fazer, e de coisas que eles não estão fazendo, mas que devem fazer. Mas isso não é a visão que eu tive ainda. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ei, você que atravessou o oceano pensando nos seus filhos, você fez a coisa mais certa da sua vida. Então a visão foi essa. Eu vi nitidamente no corpo de Cristo, as pessoas estavam usando um distanciamento ou um isolamento social e pegando esse fato e colocando esse distanciamento também no espiritual, não lendo a Bíblia, não orando, não meditando, não tendo seus momentos de comunhão com Deus. Isolamento espiritual. E de repente eu comecei a ver uma nuvem, e essa nuvem era uma nuvem de gelo, que adentrava os 4 cantos da terra, e ela ia mais precisamente sobre as igrejas, e ela ia sobre os ministros. E ela ia tomando as pessoas com o único e exclusivo motivo: esfriá-los cada vez mais. Percebi também na visão que até as pessoas se inquietavam e elas queriam reconstruir, porque nós estamos num tempo de reconstrução. Porque muitas pessoas tiveram baixas e perdas, mortes de parentes e etc. É como se tivesse passado aos meus olhos um vendaval e tivesse tirado as coisas do seu lugar, nos tirou de rotas, das disciplinas, dos costumes. E agora é o tempo de reconstruir, de restaurar, de reedificar, e é exatamente nesse momento que essa nuvem de gelo vem para nos deixarmos como que com frios. E você sabe, quando você sente muito frio, você não quer sair de um lugar, você quer pegar apenas coisas que possam te aquecer, coisas periféricas, como roupa, por exemplo.
E as pessoas desejavam até construir, mas as suas mentes elas eram tomadas por uma influência. As suas mentes eram tomadas por uma influência e elas começavam a se desconectar daquilo que elas desejavam fazer. O Senhor seja honrado por isso. E eu percebi claramente que era uma influência de desconstrução. Era para continuar o caos. E em um certo momento daquela visão de manhã eu perguntei ao Senhor o que era aquilo. E Ele me falou. Ele disse: filho, é um espírito de desconstrução. E eu disse: Senhor, o que faremos? Ele disse: combata-o. Levante-se e combata. E Ele me disse: entre em um nível de oração no espírito, porque na carne será impossível. Então não é um tipo de oração que você diz assim: amém, obrigado Senhor. Não, é algo que você se infiltra, que você vai se deixando possuir por aquilo. É algo que vai te tomar de compaixão até que você veja o resultado dessas coisas. E na minha visão, à medida que eu orava, eu percebia que aquela nuvem de gelo, ela começava a se afastar, mas ela tentava vir, e quando eu orava, ela tentava se afastar. Eu acredito que com muitas orações levantadas, nós vamos banir essa nuvem. Era um nível de oração no Espírito, porque a carne, me disse ele, não será possível. E ele disse ainda: muitos dos meus ministros estão desatentos, porque a atenção deles está desfocada. Aí eu vejo que é por isso que nós estamos vendo tanta frieza espiritual. E nesse momento, irmãos, muitas pessoas, por conta das perdas e da escassez e das limitações das contas bancárias, dos empregos, nós estamos deixando de olhar o Evangelho e aquilo que é espiritual, e estamos focados apenas nas coisas materiais. E cuidado nesses dias, porque você vai ouvir muitas mensagens te oferecendo mundos e fundos. Mas como disse o professor Saulo Stan, limitar o Evangelho à prosperidade financeira é rebaixar o sacrifício do Cordeiro, desprezar a cruz e humilhar o Evangelho. A prosperidade é bíblica, porém, a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí vem: e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós estamos entrando num tempo de reconstrução, retornos e recomeços. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder o nosso foco por aquilo que nós temos como necessidade. E se nós quisermos ser verdadeiramente prósperos nesse tempo, nós temos que ter cuidado, porque a mensagem de salvação é a mensagem mais próspera que nós temos na palavra. E o maior nível de prosperidade é ser salvo, lavado com o sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo e ter comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, as demais coisas elas lhe vêm sem força. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sim, nós precisamos continuar trabalhando, sim, porque trabalho é uma fonte dada por Deus para nós termos a nossa manutenção, para nós termos o nosso sustento, isso é fato. Deus disponibilizou uma força dentro de cada um de nós para o trabalho. Mas eu te digo também que em tempo de construção,
não teremos êxito se não tivermos também uma transformação mental, uma transformação da nossa mente, e olharmos as coisas que nós não temos que fazer, as coisas que nós não temos que imitar, e olhar para as mensagens genuínas do Evangelho. Graças a Deus que a igreja nesse tempo tem tido salvação de almas. Ainda hoje pela manhã tivemos. Depois do culto tivemos pessoa que nós oramos por salvação. E tem tido salvação pela internet. As pessoas comunicam que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Onde não há salvação, não há prosperidade. Prosperidade para o homem começa na salvação. Livre do inferno é um nível de prosperidade que dinheiro nunca chegará perto. E por que é importante uma mudança na mentalidade? Porque a mudança na mentalidade vai nos dar da parte do Espírito de Deus as formas de nós planejarmos esse novo tempo e de como sabermos gerir os resultados que vamos ter. Para isso é necessário os planejamentos. E nós temos também obrigações com a manutenção e o crescimento do reino de Deus na face da terra. Isso é um nível de prosperidade. As nossas obrigações com o reino. E a manutenção desse reino só é possível, irmãos, através de uma vida de generosidade, de uma vida de coração disponível com os seus bens, com o seu dízimo, com as suas ofertas. É assim que nós vamos manter o reino de Deus funcionando. E todos aqueles que nasceram de novo estão envolvidos com Deus, eles também têm sobre eles a maior graça, porque tem algo que você vai receber dos seus esforços, do trabalho de suas mãos, mas tem um outro nível, que é o nível de milagres que Deus pode fazer em tudo que você possui, inclusive nas suas finanças. É exatamente como lá no Egito, as pessoas estavam saindo e de fato Deus nunca deixou seus filhos desamparados. E quando eles estavam saindo do Egito, eles saíram cheios de bens, porque eles acharam graça diante dos homens e diante de Deus. Você já pensou nisso? Você precisa crer em milagres sobrenaturais também para aquilo que você precisa, porque tem coisas que não virão com o seu trabalho, tem coisas que serão Deus que vai prover para você, e serão coisas sobrenaturais, e você precisa estar aberto para isso. Agora, sem comunhão com Deus, sem vida de intimidade com Deus, sem vida de oração, como é que você vai receber essas coisas? Nós não podemos nos acostumar com o evangelho de pedintes. Dá. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade. Então, meus irmãos, eu tive essa visão e para mim ela foi muito forte. E eu quero repetir para vocês que eu vi nitidamente no corpo de Cristo pessoas usando o distanciamento social para fazer também distanciamento espiritual. Pessoas que não conseguem se concentrar na frente da sua televisão, do seu computador, para prestar um culto a Deus. Pessoas que não conseguem ficar paradas enquanto o louvor está sendo ministrado, elas estão fazendo uma coisa ou outra, e elas não sabem que isso faz parte de uma introdução no seu coração, para que quando a palavra chegar, o seu coração esteja quebrantado. Eu vi nitidamente pessoas que estavam usando o distanciamento social para imprimi-los também no distanciamento espiritual. E isso era dado porque essa influência de desconstrução. Agora deixe-me completar isso. Malaquias disse:
no último capítulo do seu livro e da velha aliança, que Deus enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias, na velha aliança, foi aquele homem que lutou contra a desconstrução da família. Ele foi muito duro com Acabe e com Jezabel, porque Acabe e Jezabel, eles tinham esse espírito de desconstrução, e a única forma de tirar essa influência naquele momento do trono era tirando Jezabel do trono. E Elias conseguiu fazer isso. E depois que essa profecia foi dada, 400 anos se passaram, foi um silêncio, e aí veio os evangelhos. E no evangelho de João nós vemos João Batista se levantando, trazendo a palavra que era o projeto de Deus, que era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o primeiro ato de João Batista foi lutar contra o espírito de desconstrução que estava na vida de Herodes, que estava vivendo com a sua cunhada. Aquele era o Elias prometido, que ia preparar o caminho do Senhor. Agora eu te pergunto, será que você tem noção de que nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor também? Ele está vindo, o rei está voltando, e nós somos aqueles que vamos preparar o caminho do Senhor. Agora, para preparar o caminho do Senhor, nós temos que estar aleluiados, cheios de vigor, cheios de força. Como a irmã Rafaela começou o culto agora, você, como é que ela diz? Você está animado. E para animar, ela teve que dizer 4 vezes. Nós temos que ficar animados com a palavra, animados com a igreja, animados com aquilo que Deus está nos trazendo, termos sede e desejo de Deus, de estarmos na igreja, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Eu sei que há muitas pessoas que gostariam de estar aqui, mas eles têm pessoas idosas em casa, eles têm filhos e não está permitido ainda, só a partir de 11 anos. Mas eu sei também de outros que poderiam estar. Onde estão os jovens, por exemplo? Nós não vamos deixar, irmãos, que esse espírito de desconstrução adentre os nossos lares, adentre as nossas casas, adentre a igreja, adentre a mente dos ministros. Então, cuidado com aquilo que te é oferecido. A internet hoje é muitas vozes, mas salvação ainda é o primeiro e o maior e o mais próspero milagre do Evangelho, e é nele que nós temos que pensar. Bendito seja o nome do Senhor. Então tenha cuidado. Você está fazendo o isolamento social, eu entendo isso. São leis que nós precisamos obedecer, mas, por favor, não faça isolamento espiritual. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dar uma notícia que talvez você saiba ou não. O Espírito Santo não está com Covid-19. Jesus não está com o Covid-19. Nem Deus está com o Covid-19. Então você pode abraçá-los no seu tempo de comunhão. Você pode levantar as mãos juntamente com eles, adorá-lo, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode se tomar com a palavra, você pode se tomar nos seus momentos de oração. Não há isolamento para isso. Isso está livre. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos avivamento de oração na terça-feira. Onde você está? Onde você está? Oh, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas até queriam construir,
mas uma influência tomava suas mentes e elas ficavam frias e desconectadas. Agora a minha pergunta é, meu querido irmão, você vai deixar que essa influência atinja seu corpo, atinja sua casa, atinja seus filhos? Não esqueça que o que mais nós falamos aqui durante 3 anos foi que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E tudo que nós temos visto é profecia se cumprindo. E nós precisamos ficar alertas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Fique de pé por um momento. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra, Senhor, e toda glória nós damos ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o teu nome. Levante suas mãos. Lembre-se que eu disse que não é uma oração na carne, é uma oração no Espírito. Então comece a orar em outras línguas. Oh, oh, aleluia, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não pare de orar. Meu Pai celeste, pleno poder, aos teus filhos tu dás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pelas visões. Toque as nossas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor, naquilo que vamos fazer nessa semana. Que possamos pegar isso com intensidade, e assim o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos. Bendito seja o teu santo nome. Se você está aqui conosco nessa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é um bom momento de você fazer isso, de se entregar a Jesus como Senhor da sua vida, e se entregar não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é em você.
E quando Ele se torna o teu Senhor, Ele também se torna o teu provedor. Bendito seja o nome do Senhor. Se tem alguém nessa noite que quer recebê-lo, você pode dar um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite. Você que está na internet nos assistindo, talvez você esteja aí nos assistindo como amigo e ainda não tenha essa decisão com Jesus. E eu te digo, esse é o momento exato de você fazer isso. E recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pedindo perdão pelos seus pecados. Se tornando uma nova criatura nele. Os dias são difíceis. A Bíblia diz que alta vai a noite. E vem chegando o dia, nós devemos rejeitar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom em todo o tempo. Eu libero uma palavra de cura para você que está aqui nessa noite com alguma enfermidade. Eu libero uma palavra de cura para os seus órgãos, para o seu corpo completo. Em o nome de Jesus. Receba agora. Receba dessa unção de cura no seu corpo. Rins, fígado, pulmão, baço, coração, veias, nervos. Cura chegando até você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dores nos músculos, dores lombares, dores na cabeça, tudo sendo banido no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o